Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um curso de oração. Vamos agora nos levar a Deus a oração, pedindo pelo culto de hoje, pedindo que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse culto. Pedimos, ó Pai, que tome conta de cada um de nós. Abençoa, Pai, por favor, nossas famílias. Esteja conosco no longo da semana, no longo dos nossos trabalhos e estudos. E que cada um de nós, ó Pai, possamos te adorar e bendizer o teu nome nas nossas atividades e toda a nossa vida, Senhor. Nós oramos agradecidos. Consagra, Senhor, a cada dia nossas vidas e possamos santificar, Senhor, tudo que nós temos para ti. Oramos a este nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar no pé. Vamos iniciar cantando os reis da terra. Vamos cantar que até mesmo os homens mais poderosos do mundo vão se prostrar diante de Jesus, que é o Rei dos Reis. O Rei da terra. Prostrar
Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que alegria vê-los aqui nessa quarta-feira, no meio da semana. Sei que não é fácil, né, mas graças a Deus o Senhor tem nos mantido firme nesse trabalho, né, espiritual de vir à igreja, orar uns pelos outros e também ouvir a sua santa palavra, alimentar a nossa alma no meio da semana, né, de maneira pública. Nós estamos estudando o livro de Salmos, estamos expondo alguns salmos, irmãos, a nossa alma, nós estamos nos expondo às Sagradas Escrituras, e nós terminamos na quarta-feira passada de expor o Salmo de número 91. Nós percebemos, né, que estamos nessa caminhada cristã, assim como os crentes da velha aliança, sujeitos a muitos infortúnios, a pestes, a pragas, epidemias, como nós estamos vivendo aqui nesse período, né, do coronavírus. Estamos sujeitos a essas coisas, mas nós cremos num Deus que pode nos proteger. Moisés escreveu o Salmo de número 91 para nos mostrar claramente que o nosso Deus é um Deus que cuida, protege, que guarda aqueles que se aninham à sombra das suas asas. Nós percebemos isso, essa verdade teológica de um Deus que não está distante de nós, é um Deus que nos visita. Se nós fizermos dele a nossa morada, né? Então, nós aprendemos que nós devemos ter dois endereços, né? O primeiro deles é a nossa casa, mas o segundo, mais importante do que a nossa casa, é nos esconder, é nos guardar, é nos refugiar em Deus. E esse Deus, então, ele pela sua graça vai nos guardar, nos proteger, se assim ele quiser. É como nós vimos, né? O Senhor Jesus Cristo, na nova aliança, ele promete, né, guardar os seus, ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo, né, para trazer consolo e paz em meio às adversidades, os sofrimentos que nós vamos passar por essa vida, né? O Senhor Jesus, ele quer que nós estejamos ligados nele. Então, irmãos, nós aprendemos com o Salmo de número 91 que esse Deus, ele pode sim nos guardar, ele pode nos proteger, ele pode nos livrar de muitos infortúnios. Nós vamos continuar estudando os Salmos. Chegamos agora no Salmo de número 120. Vamos olhar o que diz o Salmo de número 120 ao nosso coração? Vamos ler? Diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas em Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar? Senhor amado, queremos pedir, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos visite pela Tua santa palavra. Precisamos desta palavra ao nosso coração. Ela é apropriada, Senhor, para os temores, para as situações delicadas, difíceis que nós passamos aqui. Portanto, Senhor, abre a nossa mente e com graça e poder do Teu Espírito, Senhor, por favor, nós oramos e pedimos, comunica essas verdades aos nossos corações, que elas façam, Senhor Deus, por favor, sentido para a nossa caminhada aqui. Senhor, esteja conosco. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Quem nunca passou na sua vida por um momento de calúnia, quem nunca passou pela sua vida por uma situação de mentira, envolvendo mentira, né, envolvendo uma trama mentirosa, quem nunca aqui já passou por um momento, né, de pessoas fofocando sobre a sua vida, pessoas que bajulam você pela frente, mas por trás difamam o seu nome? Quem aqui nunca passou por essas situações?
Salmo de número 120, irmãos, ele está tratando desse contexto. Possivelmente esse salmo ele foi escrito, né, enquanto o salmista enquanto o povo de Deus estava passando pelo cativeiro babilônico. Estava numa situação difícil, no meio de um povo que não respeitava a paz e não queria paz com o povo de Israel, com o povo de Deus. Eles foram levados e feitos escravos. E ali naquele meio hostil, os inimigos, os babilônicos, os escravizadores, eles colocavam o povo de Israel em situações vexatórias, de difamação, porque eles não respeitavam a dignidade do judeu. Possivelmente esse é o contexto aqui, irmãos, do Salmo. Não é preciso isso, os estudiosos não precisam, você vai ver aí, que esse Salmo, ele não precisa o seu contexto, mas possivelmente é esse aqui o momento histórico que o salmista escreve esse Salmo de número 120. E nós vamos ver, irmãos, então, aqui no Salmo de número 120, o salmista escrevendo essa situação angustiosa de alguém que não pode fazer nada contra aqueles que difamam, que denigrem sua imagem, que queimam seu filme, né, que de alguma maneira querem acabar com a sua dignidade. E nós vamos perceber então que o salmista, ele só tem alguém neste mundo a quem clamar. Ninguém mais pode fazer nada por ele. E quem é esse? O Senhor Deus. Nós vamos perceber no final, né, que Deus, ele vai agir pelo seu servo e ele vai mostrar como nós, crentes piedosos, devemos então agir num contexto de mentira, de engano, de difamação. Quando pessoas se levantam para poder arruinar a nossa dignidade. E nós vamos perceber isso. Esse é o objetivo. Qual é o objetivo do salmista? Animar a mim e a você a passar por essas situações de maneira bíblica, de uma maneira que possamos pautar, né, o equilíbrio emocional que muitas vezes nós perdemos e nós temos a tendência de revidar, nós temos a tendência de querer fazer justiça com a nossa própria mão. E nós vamos aprender aqui como nós devemos passar por essa situação. Então nós vamos dividir aqui o Salmo, irmãos, em 3 partes. Primeira parte, você vai ver aí, né, é a situação angustiosa que o salmista está passando, verso de número 1 a 2. Em segundo lugar, nós vamos ver aí um clamor por livramento. Verso de número 1 e 2 também, nós vamos perceber isso. O salmista ele vai clamar, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer aqui um clamor pedindo livramento. E em terceiro lugar, nós vamos ver aqui a resposta divina, a justiça divina intercedendo, né, por aqueles que são seus, que são crentes piedosos, que não estão vivendo uma vida de mentira, que não aceitam também viver num contexto de mentira, né, e eles pedem então a justiça divina que os acolha. Vamos ver então, irmãos, vamos ler aqui, nós vamos ler o texto, tentar explicar o texto, e você então vai ver aqui o que tem, né, de aplicação nessa palavra para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, eu quero que você leia, irmãos, esse texto, lembrando disso, eu quero, claro, aqui você vai ler, né, esse texto, ele foi escrito para judeus, percebam que ele é um cântico de romagem, ele foi escrito para os peregrinos enquanto eles caminhavam, 3 vezes ao ano, os judeus eles caminhavam para o templo para comemorar as festas judaicas, e eles cantavam esses cânticos. Mas eu quero que você leia esse texto, irmãos, à luz de Cristo, à luz da nova aliança. Como é que nós podemos ler esse texto? Como é que esse texto aponta para Cristo? Eu quero que você faça essa leitura. Como é que eu aplico ao meu coração hoje, já que eu não sou judeu, eu sou um cristão? Irmãos, esse texto, ele aponta para Cristo, porque Cristo, ele foi o mais difamado,
o mais caluniado, foi aquele, irmãos, que mais recebeu mentiras sobre a sua vida, sobre o seu ministério aqui na terra. E nós estamos lendo Marcos, capítulo de número 14, nós vimos isso no domingo agora. Você leu comigo o julgamento falacioso, mentiroso, né? Uma condenação forjada, um testemunho corrompido. Nós vimos as mentiras lavadas que foram jogadas sobre o nosso Cristo, que viveu de uma maneira justa, piedosa e íntegra aqui. Então, meus amados irmãos, nós devemos sofrer mentiras, nós devemos sofrer aqui fofocas, injustiças, difamação, à luz daquilo que Cristo sofreu para ir para a cruz do Calvário. Nós temos que, às vezes, sofrer como nosso Cristo sofreu. Como ele sofreu? Calado. Como uma ovelha muda que vai ao matadouro. E nós devemos, então, ter a mesma atitude do nosso Cristo. Nós devemos passar por isso como nosso Cristo sofreu. E nós devemos ler esse salmo, irmãos, entendendo que o nosso Mestre passou por isso. E qual é a atitude que eu devo ter? A mesma que Cristo passou ao ser julgado de maneira caluniosa, mentirosa, falaciosa, de uma maneira forjada. Eu queria que você olhasse para isso, para o salmo assim. Como é que o meu mestre, ele resolveria essa questão se fosse ele? Então eu quero que você leia o salmo. O salmista então vai mostrar essa situação, irmãos, que ele está passando aqui. Perceba aí, então, como é que ele inicia o salmo. Ele vai dizer: na minha angústia clamo ao Senhor, e ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, em primeiro lugar, ele vai nos mostrar aqui, irmãos, essa situação angustiosa que ele está passando. E nós vamos perceber que o salmista está dizendo aqui que essa situação que está trazendo angústia a ele, por causa de quê? Verso de número 2 vai dizer aí, por causa de lábios mentirosos e de uma língua enganadora. A expressão, irmãos, lábios mentirosos, aponta para pessoas, perceba que não é somente um lábio, são lábios, está no plural, e está mostrando que várias pessoas estavam criando um contexto de mentira para acabar com a dignidade, com a vida, com o ministério dessa pessoa. Era uma situação de crise. Essa pessoa estava sendo difamada por lábios mentirosos. Mas perceba que o verso de número 2 continua mostrando o contexto dessa angústia que ele passava na alma, e dizendo aí que também ele passava, irmãos, por angústia, porque havia língua enganadora. A expressão aqui, língua enganadora, vai apontar, irmãos, para pessoas que o bajulavam pela frente. Diziam para ele que estava tudo bem, estava em paz, mas por trás criavam intrigas e criavam situações, irmãos, de guerra para acabar com a vida desse salmista. Então esse salmista ele está vivendo um contexto, né, de difamação, um contexto de angústia, porque ele está vendo que ele está envolto a uma sociedade, a pessoas que só viviam engano, falavam uma coisa para ele pela frente, mas por trás queriam acabar com a sua vida. Isso trazia angústia à sua alma, porque ele percebia isso. Isso era notório, isso era claro para ele, ele percebia isso. Ninguém contava para ele. Ele percebia que ele estava num contexto em que as pessoas que estavam maltratando ele viviam criando mentiras, falando que ele era uma pessoa correta, mas por trás estavam tentando denegrir a sua imagem. Esse era o contexto. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que o contexto dessa situação angustiosa não era, não estava acontecendo
agora. Isso já estava acontecendo há muito tempo. Olhe comigo, por favor, o verso de número 6. Vamos ler? Já há tempo demais que habitam com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então perceba que essa situação angustiosa que ele está vivendo já é uma situação que está, irmãos, acontecendo não somente uma vez, não somente 2 vezes ou 3 vezes, ele estava vivendo isso quase que rotineiramente na sua vida. Ele tentava se explicar, ele tentava restaurar os seus relacionamentos com essas pessoas, mas vai dizer aqui que as pessoas que se relacionavam com ele, possivelmente nesse contexto de cativeiro, eles só buscavam o ódio e a guerra. Eles estavam dizendo: você não presta. Você é uma pessoa que traz repugnância. Mas por que você está dizendo isso? Por que você está falando isso contra a minha pessoa? Eu não sou nada disso. E as pessoas diziam: não, você é uma pessoa má. Você é uma pessoa que não presta. Você é a escória dessa sociedade. Ninguém quer você aqui. Você não presta para nada. Isso angustiava a sua alma. Trazia, irmãos, pesadelos durante a noite. Ele não conseguia viver, trabalhar. Ele não conseguia andar corretamente. Isso estava afetando psicologicamente ele, a sua alma, o seu psique, as suas emoções. Isso estava trazendo uma situação angustiosa ao salmista. E nessa situação, irmãos, angustiosa, o que ele poderia fazer? Segundo lugar, a segunda parte desse salmo. Vamos ver aí. O que ele tem a fazer? Somente aclamar a Deus. Olhem comigo. Vamos ver o que ele faz então, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Na minha angústia, clamo ao Senhor. Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Depois de revelar a sua situação aqui e de mostrar, irmãos, o que ele estava passando, uma situação de angústia tremenda, porque ele não conseguia resolver isso. Ele então vai dizer aqui o que ele resolve fazer. Ele vai, irmãos, orar. E ele ora a Deus. Perceba que ele começa aí no verso de número 1 dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor. Como é que está escrito Senhor aí? Em letra maiúscula. Por quê? Perceba, irmãos, que desde o Antigo Testamento, quando você lê Senhor, o termo Senhor aqui é Iavé, o Deus da aliança. O Senhor é aquele que se revelou como o Senhor, né? Ele é o eu sou, o Deus eterno, que não tem princípio e fim. É Ele, Iavé, que se revelou desde Gênesis. É aquele que faz um pacto com o seu povo, é Iavé. Eu sou o Senhor. É aquele, irmãos, que é desde o princípio o Senhor. E esse Senhor é a quem ele clama. Perceba aí que ele vai dizer no verso de número 2, Iavé, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Quem é o Deus a quem ele clama? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que é o eu sou, o Senhor que é o Deus da aliança. Ele tem uma aliança com o seu povo. Percebam que ele vai dizer: Senhor, não é por causa de mim ou por causa dos meus méritos, mas é por causa do Senhor, que tem um pacto com o teu povo. Então, o salmista, ele vai lembrar desse Deus que ele fez pacto com Abraão, ele fez pacto com Jacó, ele fez pacto, irmãos, com os patriarcas, e é esse Deus que respondeu às angústias da alma dos patriarcas. É ele também quem pode resolver as angústias do crente de hoje, que estava passando pelo cativeiro. E o salmista então lembra desse Deus, o Iavé, esse Deus que pode, irmãos, responder a sua oração hoje.
Ele lembra que ele respondeu as orações de Abraão, as suas angústias. Ele lembra desse Yahvé que respondeu as orações das angústias de Jacó. Ele lembra, irmãos, desse Deus que respondeu as angústias da alma de José. Irmãos, todos estamos lembrados das angústias que Abraão passou na sua vida. Abraão não podia ter filhos. Que agonia na sua alma. Ele sabia que ele ia morrer, ele não tinha filhos. A quem ele orou? A Yahvé. Deus atendeu ele e deu filhos. Todos nós, irmãos, lembramos da história de Jacó e sabemos da angústia de ser perseguido pelo seu irmão até a morte. E ele teve que fugir de casa. E vai dizer que na sua angústia, irmãos, lá sozinho no deserto, tomando uma pedra por travesseiro, ele tem um sonho. Ele faz então um compromisso com esse Deus Yahvé. E ele diz: se Deus me abençoar de voltar e atender na minha angústia e me voltar em paz para o meu lar, Ele vai ser o meu Deus para sempre. Nós vimos, irmãos, também a angústia que José passou ao ser denegrido, ao ser, irmãos, perseguido pelos seus irmãos por levar a verdade, por dizer a verdade. Ele foi perseguido, jogado numa cova, vendido como escravo, vivendo de uma maneira íntegra e não querendo se deitar com a mulher do seu patrão, foi jogado numa prisão. Angústia na alma, ele diz lá em Gênesis, irmãos: eu não fiz nada para estar nessa masmorra. Percebam que o salmista então lembra de Yahvé. E ele diz: Senhor, assim como o Senhor atendeu a oração dos patriarcas no passado, o Senhor pode atender a minha oração. Deus então, irmãos, vai atender, Ele vai socorrer, porque Ele é o Deus do pacto. Ele fez um pacto com o seu povo. Deus cuida dos seus. Em terceiro lugar, então, depois de orar e dizer: Senhor, me socorre, Senhor, eu clamo a Ti. Clamor aqui, irmãos, é uma expressão de uma oração intensa. E ele, de maneira intensa, ele clama dia e noite, ele clama a Deus. E Deus vai responder. E agora, nós vamos ver como é que Deus vai responder. O salmista então olha para Deus e ele entende que Deus é quem vai responder àqueles que não querem paz com ele, só vivem mentindo contra ele. E ele vai então ver aqui como é que Deus vai responder na sua justiça. Ele vai perceber que não é ele quem deve retribuir o mal com o mal. Ele diz: não sou eu. Nós aprendemos, irmãos, que Deus é a nossa justiça. Que Deus não tarda. E nós vamos perceber aqui como é que Deus ele vai agir em favor dos seus. Como é que Deus age? Perceba aí, verso 3. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Veja aí, verso 4. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O salmista vai dizer que Deus vai responder. Ele vai usar aqui duas figuras, irmãos. A primeira figura é a figura do valente. Quem é o nosso valente? Quem é que guerreia as nossas guerras? Deus. E ele vai usar aqui a figura da seta aguda. Naqueles dias, todos nós sabemos, não tinha metralhadora, não tinha pistola, não tinha revólver. A arma daqueles dias, irmãos, que era propícia para destruir o inimigo, era o arco e flecha. E naqueles dias, um guerreiro, ele, irmãos, amolava bem a seta, a ponta da lança, né, da flecha, para poder atingir o alvo e ser, irmãos, uma flecha mortal. E vai dizer aqui então, que o salmista ora, ele diz assim: como vocês lançam a palavra, e se vocês lerem, irmãos, em Provérbios, vocês vão perceber que a palavra é como uma seta.
quando você lança, ela não volta. Ela vai até o seu objetivo. E ela crava. E assim a palavra enganadora, a mentira, quando ela é lançada, ela destrói, ela causa morte. E nós vamos perceber, irmãos, aqui, que o salmista ele vai dizer, assim como a palavra ela é lançada como uma seta e destrói, Deus, como o valente, o guerreiro, aquele que defende a causa do justo, ele também vai lançar a sua flecha e ele vai destruir o mentiroso, o filho do maligno, o filho do diabo. E ele vai usar aqui também uma segunda figura, que é das brasas vivas de zimbro. Naqueles dias, né, os judeus eles faziam fogueiras para se aquentar. E a melhor madeira para se fazer um fogo, para se fazer um assado, né, para assar uma carne, às vezes dura, né, que demorava para ser assada, né, a melhor madeira que se tinha era do zimbro. É uma madeira que ela tem durabilidade ao fogo. Ela dura e ela é tão dura que ela então faz com que o fogo permaneça aceso por mais tempo. E aí o salmista, irmãos, vai dizer assim: a palavra mentirosa é como fogo. Vocês estão lembrados de algum livro do Novo Testamento que fala sobre a língua? O que a língua é capaz de fazer? Vamos ler, irmãos, por favor, Tiago. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 22. Olha o que a língua é capaz de fazer. Vamos ler? Tiago. Logo após aí, Hebreus. Nós vamos ver, irmãos, olha os judeus, olha o entendimento que os judeus tinham. Tiago é um judeu, irmão do Senhor Jesus. E ele entende aqui o poder, irmão, de destruição da língua. Verso de número 5, Tiago, capítulo 3, verso 5, diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, olha só, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Percebam? Olha só o que uma língua é capaz de fazer. Capaz de corromper, irmãos, e de destruir toda a humanidade, toda a espécie humana. E o salmista, ele vai dizer aqui que a palavra mentirosa, ela vai também, irmãos, arder em brasas vivas de zimbro. Deus vai jogar toda a língua mentirosa no fogo do inferno e vai arder como madeira como um fogo feito com madeira de zimbro. Vai arder, irmãos, por toda a eternidade. E o salmista ele vai continuar então, e ele vai dizer: o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai me acudir, Ele é meu guerreiro. E Ele também vai queimar toda a língua mentirosa, enganadora que se levantar contra mim. Mas Ele vai continuar, Ele vai dizer: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aqui, irmãos, ele está usando uma figura de um peregrino. Aqui, Meseque e Quedar é como se fosse o Iapoque e o Chuí. É como se fosse, irmãos, a distância entre o norte e o sul, lá na Palestina. E ele vai dizer então que nessa peregrinação ele diz: ai de mim, eu estou passando por isso. E ele vai dizer aí, irmãos, ai de mim. Vocês estão lembrados de um profeta que disse ai de mim? Quem disse ai de mim? Isaías. Vejam comigo, por favor, qual é o contexto que Isaías diz ai de mim? Isaías, capítulo de número 6, vamos ler? Verso de número 8. Isaías, capítulo 6, verso 8. Quem achar pode ler, por favor? Verso 5, me perdoe, diz assim:
Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Perceba, irmãos, que ele vai dizer: ai de mim, eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Percebam que o salmista aqui no Salmo de número 120, ele vai dizer: ai de mim. Ele vai dizer: eu estou pedindo punição para quem é mentiroso, mas eu tenho que também olhar para o meu coração e dizer: ai de mim. Perceba, irmãos, que nós também temos a tendência, o crente piedoso também pode se envolver em mentiras e dizer mentira e falar alguma coisa na sua peregrinação que não seja justo. E aí nós temos que lembrar de Isaías e dizer: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Na minha caminhada com Deus, eu também posso tropeçar. Eu estou pedindo condenação para quem mente, mas eu tenho que olhar primeiro para o meu coração. Senhor, ai de mim. Senhor, eu sei que na minha peregrinação para Jerusalém celestial eu posso mentir, eu posso falar, Senhor, coisas que não convêm. Ai de mim, ai de mim. Eu posso, Senhor, tropeçar e cair e dizer mentiras e me enganar e viver algum engano. Então, Senhor, por favor, ai de mim. Tem piedade de mim. E ele finaliza dizendo: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Quero concluir, irmãos, então dizendo, nessa noite, que à luz do Salmo de número 120, nós temos que entender que nós estamos num contexto, numa sociedade que não é pela paz, porque eles vivem um engano, eles vivem mentira. E eu quero dizer para você que à luz da cruz de Cristo, da vida de Cristo, nós aqui vamos padecer, irmãos, também julgamentos mentirosos. Nós vamos passar por calúnia e difamação. Mas nós temos que aprender, à luz da vitória que Cristo teve na cruz do Calvário, entender que Ele é a nossa justiça e que às vezes nós devemos, irmãos, sofrer calados e às vezes levar isso para Deus e pedir para Deus ser a nossa justiça, o nosso guerreiro. Mas acima de tudo, nós aprendemos aqui que sempre devemos, como crente piedoso, lutar pela paz. É difícil passar por injúrias, por difamação, até mesmo na igreja. Mas nós temos que lutar pela paz quando os outros estão procurando guerra. Enquanto os outros, irmãos, dão uma boiada para não sair de uma briga, você dá uma boiada para não entrar numa briga. Enquanto o ditado do mundo é, né, eu dou... Como é? Vocês que sabem, são bons de ditado, né? Eu dou uma boiada para não sair, né? O evangelho é o inverso. Nós damos uma boiada para não brigar, para vivermos em paz. Então, nós vivemos contexto familiar e nós vamos passar por isso. Contexto familiar em que parentes, irmãos, vão inventar mentira contra você. O que é que você vai fazer? Como o salmista diz aqui, eu sou da paz. Essa é a verdade do evangelho. Você está também vivendo um contexto profissional. No contexto profissional, as pessoas também, da mesma forma, elas lançam palavras enganadoras, elas têm línguas enganadoras. Você tem que ler isso. E você tem que saber que você está num contexto de pecado. Que as pessoas, por mais que sejam boas, né, elas vão envolver você num contexto de engano. E às vezes vão fazer você tropeçar e você vai querer usar a justiça carnal e quem sabe usar o seu braço. Mas você vai olhar para o Salmo de número 120 e dizer, eu luto pela paz.
e estabelecer a paz. Aqui na igreja, irmãos, nós também vamos nos envolver aqui e acolá em problemas também desses. A igreja não está isenta. Às vezes o engano, às vezes uma palavra não mal colocada vai fazer você entender as coisas erradas e vai fazer então você desconfiar de um irmão, da liderança da igreja, do pastor. E aí que você vai ter que lembrar, não, eu tenho que lutar pela paz e odiar a guerra. É nesse espírito que nós devemos viver. Não é fácil, é difícil, mas é o que a Bíblia nos diz. Quando nós nos envolvermos nesses contextos, o Senhor Jesus nos ensina que Ele é o príncipe da paz. Se o meu príncipe é da paz, então eu tenho que lutar para restaurar a paz, para viver em paz. O Evangelho não é o Evangelho que nos ensina a viver em guerra, a viver em rumores de guerra. O Evangelho, irmãos, nos ensina a viver em paz. Então, quando o seu coração estiver envolvido no contexto desse, então você vai ter que lutar pela paz. Eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles temem pela guerra, mas eu sou pela paz. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos separar, vamos orar, e vamos então pedir ao Senhor que nos livre da língua enganadora, da palavra mentirosa. Vamos também orar e dizer, ai de mim, Senhor. E vamos pedir um pelo outro, para que tenhamos um coração pacificador e vivamos o Evangelho e vivamos em paz. Tá bom? Vamos dividir, vamos orar.